Olá, galerinha do YouTube. Hoje chegando aqui com a primeira leiturinha da semana, nossa leiturinha de segunda-feira, que é uma leiturinha de amorzinho, para a gente saber aqui nesta consulta o que é que a outra pessoa pensa sobre a relação de vocês dois. Aqui no caso é casal, tá? Não, acho que não vai rolar trisal, né? Mas de repente, se rola um trisal aí, você pode escolher uma das pessoas para saber o que é que ela acha da relação. Tudo bem? Tudo bem, sejam muito bem-vindos ao Jardim do Tarô, o seu canal de encontro com os arcanos e o seu lugar aqui para consultinhas express. Hoje, né, trazendo aqui esta leitura fantástica coletiva, você que ainda não sabe fazer suas leituras coletivas, temos videozinhos aqui ensinando no nosso canal, porém já vou dizer aqui que você vai escolher um destes três baralhos maravilhosos que trouxemos aqui hoje, The Wonderland Tarot, que é esse daqui. The Legacy. Eu já trouxe baralho aqui desse autor, Ciro Marchetti. Acho que foi o primeiro tarô que ele lançou. Esse aqui é um dos mais recentes. E aqui o Game of Thrones, bebezinho. Chiquérrimo, tá? Chiquérrimo. Tudo bem. Vou melhorar aqui essa vibe, assim, de filmagem. Vou tentar fazer uma filmagem de cima. Mas estamos tentando melhorar aqui o negócio. Pois muito que bem, que pessoas queridas, você vai escolher um desses baralhos, acho que está dando um retorninho aqui. Não. Um desses baralhos para te dar a resposta que você precisa hoje. Lembrando que hoje não quer dizer o dia em que eu coloquei este vídeo no ar, tá? Hoje é quando você encontrar esse vídeo, de forma que esta leitura não tem, assim, uma data de validade, não tem uma data de expiração. Então, quando você precisar dela, e você encontrar o vídeo aí no YouTube, você pode fazer a sua consulta. E para escolher qual baralho vai te dar a tua resposta hoje, eu sugiro que você tire um tempinho aí para relaxar, para fazer uma meditação, para que seu eu interior, né, te oriente aí qual baralho que você vai utilizar hoje. Lembrando que não recomendo fazer uma escolha assim de forma acelerada, impensada, sabe? Na ansiedade. Então, eu prefiro que você tire realmente esse tempinho aí, pause o vídeo para que o baralho ressoe aí com você. Certo? Durante a semana usamos os mesmos três baralhos, e aí você dá o seu pause aí no vídeo. Eu já vou aqui embaralhando para a gente fazer nossa primeira consultinha com este baralhinho aqui. Ok, pessoas, já vamos dando umas bisoiadas aqui nas coisas. O que a pessoa pensa sobre a relação. Ok, cartinhas sorteadas, let's go. Vamos ver aqui o que é que elas têm para dizer hoje, para quem sorteou este... Sorteou não, né? Escolheu o baralho. Eu que sorteei as cartas. Ok, pessoal. Na vibe do Trago Verdades, tá? Ai, que lindo. Pois muito que bem. Veja só. O que temos aqui? Primeiramente, a gente vê aqui o que é que a pessoa sente por você, tá? E nessa carta do que a pessoa sente, essa carta aqui do 8 de copas fala de um certo... de um certo ressentimento, assim, um sentimento
um pouco embotado, sabe? Algo não dito, algo que está lá latente ainda. Então, fala de um sentimento onde a pessoa percebe que perde algo de si mesmo, sabe? Aqui nesse relacionamento. E isso, de certa forma, é um pouco altruísta? Não saberia dizer, mas pense que talvez em um longo prazo isso aqui seja um pouco, ah, seja um pouco muito, ou seja demais assim para a pessoa lidar, sabe? Então a gente vai observar isso aqui. Porque o que que essa pessoa assim gostaria de te dizer que ela nunca te disse, né? Que ela gostaria de trabalhar as coisas com mais calma. Talvez você não tivesse receptivo ou receptiva nessas situações, mas a pessoa gostaria de levar a coisa de uma forma diferenciada, sabe? E aí não estou dizendo, é uma consulta coletiva, né? Então, várias pessoas podem fazê-la, então não necessariamente uma coisa se aplica à outra, a todas as situações, mas eu vou dar opções, tá? Que aí você vai observar qual a opção que se enquadra mais aí na sua situação a partir dessa carta aqui. Essa carta aqui está falando de dualidade, e aí não necessariamente não está falando de manter a relação num não compromisso, tá? E aí, obviamente, essa pessoa conversa com você e fala que essa relação, que ela gostaria de ter essa relação de forma diferente, isso ela não está falando, tá? Isso aqui é uma coisa que ela não conversa com você. Então, talvez por você já ter exposto em algum momento que queria a coisa assim, que a coisa tinha que ser determinada de tal forma. Então, talvez isso aqui, ó, esteja tudo sendo guardado dentro dessa outra pessoa. E ela gostaria, né, e de, às vezes, um pouco mais de espaço, sabe? De um tempo que ela pudesse ficar assim sozinha com as coisas dela. Então, essas três cartas aqui, elas casam bem bonitinho, elas casam de uma forma em que essa pessoa aparentemente está precisando manter um certo, não na perspectiva de terminar um relacionamento, tá? Mas fala assim de manter um certo distanciamento para conseguir interpretar e digerir as próprias emoções, certo? Então, isso aqui é uma coisa que ela não te fala. Isso aqui, provavelmente, esse sentimento é possível que você perceba, sabe? E às vezes você interpreta essa necessidade, assim, de ficar um pouco mais distante, ou ficar um pouco mais na dela, como uma questão, assim, de que, não quero nada, não quero, tipo assim, me envolver, mas a pessoa, ela precisa, assim, aqui de um tempo diferenciado, tá? Isso aqui ela não conversa contigo, não fala contigo. E sobre a relação, né? Aqui a gente tem a carta da sacerdotisa trazendo assim o que que essa pessoa pensa exatamente da relação. E aí essa pessoa toma muito cuidado, sabe? É uma pessoa mais de observar do que exatamente de estar expondo. Então, é uma pessoa que tenta ir com calma, tá? E aí é um momento em que a gente começa a olhar para essa situação, porque aqui a pessoa entende, né, que essa relação ela não está equilibrada. A pessoa entende que essa relação ela está pendendo mais para um lado do que para o outro. E às vezes não é para o lado dela, né? De repente ela entende que a relação está pendendo mais para o seu lado. E eu quero dizer que essa relação aqui, ó, tá trazendo momentos desagradáveis, sabe? E isso aqui não parte mais de uma interpretação dela, isso aqui é um recado que o tarot dá, tá? Então, isso aqui é algo que fala que tem, às vezes, as coisas estão passando por mais momentos ruins do que exatamente por momentos bons. Então, observa isso daqui. Tenta entender essa conjuntura aqui, essa perspectiva de como que as coisas estão se encaminhando, para que você possa fazer os ajustes necessários, tá? Porque essa pessoa aqui,
E por isso que eu não falei aqui de que a pessoa está ali indo embora para todo sempre, para, tipo assim, para nunca mais voltar, tá? Porque isso aqui é o que ela pensa sobre o futuro da relação. E o futuro da relação, o que ela entende é que, sim, é uma relação que vai ser mantida, mas aparentemente vai ser mantida de uma forma que não a beneficie, tá? Então, uma vez que a gente entende que a pessoa não tá assim, completamente à vontade nessa relação, ela quer continuar a relação. Hoje a relação tem essas turbulências, assim, que de repente tira um pouco, assim, a tua concentração nas outras coisas, sabe? E a própria outra pessoa, não é você, a própria outra pessoa que avalia que precisa-se, precisa sim de algumas reformulações. E ela entende que a coisa, né, provavelmente deve continuar, então vamos ajustar isso aqui para que as coisas fiquem bem para ambas as pessoas, tá? Vamos tentar mexer aqui, ó, com esse emocional, tá? As coisas que essa pessoa aqui, ó, tá querendo falar. Então, você agora já sabe, já tem um entendimento maior de que essa pessoa quer ajustes na relação, traz essa perspectiva, sabe? Porque o conselho aqui, exatamente, na carta da Imperatriz, na carta da Imperatriz, ela já fala, assim, de tomar conta do teu reino, sabe? Então, assim, de tomar a frente das suas coisas, tá? Nossa Targaryen não precisa ter assistido Game of Thrones para fazer essa consulta, eu esqueci de dizer lá no começo. Mas a nossa bonitinha não deixou as coisas simplesmente acontecerem com ela. Ela foi lá e tomou conta da situação. E aí, tomar conta da situação, não estou dizendo assim, vai lá e resolve isso aqui, sabe? Bota os pingos nos is, né? Cria uma briga, uma coisa, eu não estou falando disso, tá? Você percebe que aqui a nossa imperatriz, nossa mãe dos dragões, ela conseguia ser firme quando ela precisava ser firme, e ela conseguia ser amorosa quando ela precisava ser amorosa, sabe? Ela não era simplesmente ferro e fogo. Então, tenta adotar essa postura, observa também a situação, sabe? Tenta perceber quais são essas coisas que não estão funcionando, observa onde é que dá para fazer estes ajustes, certo? Bem puxãozinho de orelha isso aqui, né? Para a gente começar a não apenas esperar aqui da outra pessoa, né? Não apenas, tipo assim, entender que, nossa, a gente começa agora a entender que a nossa vida, a nossa relação não está, assim, nas mãos da outra pessoa, não é uma coisa assim, se a outra pessoa quiser, eu estou com ela, vocês dois precisam querer, sabe? Então, se vocês dois precisam querer para formar uma relação, então vocês dois têm que, ou vocês duas, têm que se organizar para manter essa relação, né? Não é simplesmente aqui achando que, daqui a pouco isso melhora, né? Isso aqui, vou deixar essa pessoa com isso lá. Assim, o conhecimento, na revelação, digamos assim, foi feita, né? E aí tem um conselho aqui do que fazer. Resta saber aí se você está disposto, está disposta. Certo, pessoas? Esse foi o conselhinho aqui do tarot para hoje. E aí, para você receber as próximas consultas, já se inscreve aqui no nosso canal, né? Assim, ativa o sininho. E enquanto isso, já vou deixar aqui nos cards em algum lugar consultas também que possam te interessar, certo? E aí, vou dar o pause aqui nesse vídeo. Vou pegar o nosso próximo baralho para a gente fazer a próxima leiturinha. Chegamos com a segunda leiturinha de tarô desta consulta. Aqui, ó. Olha isso, minha gente, são muitas revelations. Olha só. Olha só. Então, vamos lá, vamos por partes, né? Essa pessoa aí, neste relacionamento, poxa, estou pensando aqui, vocês que vieram fazer esta consulta hoje, que escolheram este baralhinho, a gente, assim, né, tem muitas coisinhas para conversar. Por quê? Porque essa carta aqui me fala o que a outra pessoa sente.
sobre você, tá? E aqui na carta da estrela, a gente entende que a outra pessoa tem sentimentos, assim, muito puros. Então, por sentimentos muito puros, eu também posso entender, assim, que não existe uma complexidade, é uma coisa muito mais nova, né, pueril, do que exatamente uma coisa elaborada, em que a pessoa está aí, ó, fazendo ah, planos complexos e mirabolantes. É uma coisa simples, sabe? É um sentimento muito bonito, é um sentimento que brilha. Aí pensa na estrela, que a gente sabe que não tem a luz, né? Ai, eu esqueci qual era a música lá daquela moça. Pois bem, mas aí é um sentimento novinho, é um sentimento puro, é um sentimento, não, é um sentimento fofinho, tá? É um sentimento muito bom que essa pessoa tem. Porém, aqui com essas duas cartas, vamos avaliar, né, o que que essa pessoa, assim, queria te dizer, tá? E vamos falar aqui também algo que essa pessoa sente falta em você. E aí vão começar os puxões de orelhas, tá? O que que essa pessoa queria, assim? Ela queria que você, assim, né? Queria te dizer uma coisa que ela nunca te disse, que vocês, assim, pudessem socializar mais, que vocês pudessem sair mais, que vocês pudessem, assim, estar mais também, assim, introduzidos numa vibe social, sabe? Que vocês pudessem celebrar mais juntos. Essa pessoa sente falta disso, tá? E sabe do que ela sente falta também? Ela sente falta de você, assim, ser mais carinhoso, ser mais carinhosa. Ela sente falta, assim, de uma aproximação maior, sabe? E essas coisas aqui, essas três cartas, vamos dar uma afastadinha aqui nas próximas três. Essas três coisas, assim, falam que é uma pessoa que gosta de você, que quer estar com você, sabe? Então, avalia por que é que você não está no momento em que você possa ficar mais disponível emocionalmente para essa pessoa, sabe? Tenta perceber isso. Ai, ixi, peraí, botei tudo aí. Pensa por que é que nesse momento você não está nessa vibe. Porque se você veio fazer essa consulta aqui hoje, você está tentando entender, né, qual é a perspectiva da outra pessoa. E eu quero lhe dizer que a perspectiva aqui é muito boa, é muito inocente, inclusive, sabe? Se aconteceu aqui alguma coisa que fez com que você ficasse um pouco mais distante, essa pessoa aqui tá com zero de noção disso, sabe? É algo que passa despercebido. Porque, né, não saberemos. Precisamos conversar aqui com essa pessoa, tá? Precisamos aqui mexer neste diálogo. Porque, de repente, olha só o que, é que pode estar passando aí na cabeça dela. Ela pode pensar que você, tipo assim, tá, né, nessa distância que não quer mais ficar com ela, tá? E tem algumas pessoas que entendem isso daqui como não quero mais ficar com você, né? Quero partir, encerrar esse negócio, acabar, certo? E essa relação que vocês têm, né, que vocês construíram, é uma relação boa, é uma relação que parte, sabe, que parte nossa, de respeito mútuo, sabe, que parte de admiração, isso é algo assim, que a gente não encontra fácil, tá? Uma vez que a gente não encontra fácil, por que que a gente não pode valorizar isso daqui um pouquinho? Tá? E aqui, assim, não estou falando de perspectiva da outra pessoa, não estou falando de, assim, sentimentos, nada com relação a outra pessoa. Isso aqui é o tarô quem está dizendo, sabe? É, digamos assim, imparcial nessa perspectiva. Então, a relação é uma relação bem construída, é uma relação bem sedimentada. Então, por que que não aproveitamos isso, não é? Então, se a pessoa fez alguma coisa que fez com que você ficasse, né, um pouco indisponível emocionalmente, né? Vamos tentar, né? Vamos conversar. Talvez esteja faltando assim um diálogo. A pessoa está aqui, ó, tipo, né? Bem, sem saber para onde é que essa relação está indo. Nessas duas cartas aqui, ó. Tanto aqui no 8 de copas, né? Ela entende que a coisa está se deteriorando e ela não tem a mínima noção do que é que vai acontecer no futuro. E aparentemente
o futuro dessa relação está dependendo aqui muito mais de você do que exatamente dela. Ela está aqui super disponível, tá? Então, e ela não tem noção, assim, do que pensar sobre esse futuro, certo? Então, se ela não tem a mínima noção do que pensar sobre o que é que vai acontecer aí nesse relacionamento, então tá na hora da gente definir, né? Da gente começar a ter mais clareza nas nossas próprias metas, tá? Para a gente poder construir, né? Continuar construindo isso aqui, se for a intenção que você tenha, tá? E qual é o conselho? O conselho aqui, para vocês, quer dizer, para você, né, que está fazendo a leitura, vocês que estão fazendo a leitura, o conselho aqui está na carta do louco, e a carta do louco tá aconselhando para você tentar, né, para você se jogar. Olha o louco aqui, ele já está quase se jogando. Mas ele diz assim, para que deixe as coisas rolarem, certo? Você aparentemente aqui está avaliando alguma coisa muito ligada ao passado, enquanto que, na verdade, a gente poderia estar olhando para frente, tá? Então, o louco diz, se jogue, né? Mas, assim, você percebe que ele está aqui com as provisões dele, né? Ele está aqui com o biscoitinho, e está aqui com a xicrinha. Então, vai lá e vê o que é que tem para você, né? Dá uma olhadinha. E tenta perceber algo daqui para frente, sabe? A gente não fica lá olhando o que está atrás se a gente tem uma perspectiva de construir um futuro, tá? Então, a gente usa aqui, né, leva as nossas provisões, então leva, assim, o nosso discernimento das coisas, sabe? E a gente vai lá e observa a situação, tá? Senão a gente não caminha, né, não vai para frente, se a gente não se permite novos olhares. Então, veja, o louco é uma criança, tá? A gente tem aqui a figura do chapeleiro, mas a gente entende aqui os arcanos maiores, né? Dentro dos seus arquétipos. E o louco é aquela pessoa, assim, que vai despido, né? Não carrega, assim, os preconceitos, ele não traz, assim, umas malas com ele. Então, larga um pouquinho, né, a tua bagagem aí emocional e tenta dar, né, essa chance aí. Claro, sempre tomando esse discernimento, né, levando aí as suas provisões. Mas não precisa ficar de armadura, certo? Então, ó, espero que essa consulta aqui tenha feito muito sentido, tá? Tenha clareado alguma coisa aí. E se clareou, né, ajuda aqui o nosso canal fazendo sua inscrição. E aí já dá para ficar recebendo consultinhas todos os dias às 8 horas. Estamos aqui neste canal com as consultas de segunda a sexta. Sábado temos conversinhas. Domingo temos o conselho para a semana. Então, sejam bem-vindos, quem é novato, e sejam bem-vindos novamente, quem está regressando. Vou dar o pause aqui e já volto com a próxima consulta. Ai, nossa, pensei que tinha dado um bug aqui, mas temos não. Acho que vou ter que dar um outro pause aqui. Já volto. Pronto, agora deu certo. E aí, já falei aqui na outra consultinha que estamos tentando melhorar aqui nossas gravações. Estamos tentando sim. Vamos conseguir. Pessoas. Olha só. Olha só. Olha só. Como é que essa pessoa... vamos começar por onde essa consulta? Eu não quero começar por ali, não. Não quero começar pelo começo. Então, aparentemente, esse relacionamento aqui anda numa vibe, assim, diferente. Por quê? Essa pessoa tem sentimentos por você? Tem sentimentos por você? Sim, tá? A gente tem aqui um as de ouros. Então, assim, pensa que é um sentimento firme, consolidado, sabe? E talvez ela até tenha a intenção de desenvolver, né, um relacionamento mais formal, assim, ou pensa num outro passo,
sabe? Com relação a você. E aí não tô dizendo assim, pensa num casamento, ou pensa num noivado, uma coisa assim. Mas pensa assim, no próximo. Sabe? Vocês estão ficando, então pensa assim no namoro, né? Mas assim, ainda é um pensamento um tanto quanto tímido, não é uma coisa muito elaborada. Pelo que eu vejo, essa pessoa aqui, ela avalia a situação, não simplesmente assim, eu gosto da pessoa, então, tipo assim, vou namorar com ela, ou vou casar com ela. Ou, assim, vou manter este casamento. Não dessa forma, mas essa pessoa, ela tem um senso crítico maior, sabe? Então, ela entende uma questão, assim, de praticidade, ela entende uma questão, assim, de coisas que são certas na vida, sabe? Então, não passa simplesmente, assim, pelo coração, também passa por uma interpretação maior. Porém, do que é que essa pessoa sente falta, sim. Não é a Copa do Mundo, não é a taça da Copa do Mundo, mas ficou bonitinha, que agora estou lembrando dela. Olha só. Mas aqui a gente tem o As de Copas. É como se essa pessoa aqui interpretasse em duas polaridades. Então, ela entende que mais ou menos assim, ela lida com as coisas práticas e você lidaria assim com as coisas mais emocionais. E talvez você seja uma pessoa muito prática também, porque ela sente falta dessa questão mais emocional, sabe? De uma parceria assim na relação, no sentido de que ela fica com essa parte prática, você com a parte emocional, então a parte de sentimento, sabe? Então é como se ela que fosse a pessoa que está lá assim, e assim, tá? Por ser uma consulta coletiva, eu vou dar exemplos e aí você vê qual que se aplica à sua situação, né? A partir do que a carta fala aqui. Então é como se fosse assim, a pessoa que banca a situação, a relação, tá? Não sabemos que não é aquele ator do qual estamos falando. Mas aí, então, assim, essa pessoa banca e aí você, tipo assim, a gente vai sair, então eu vou pagar e você vai escolher qual filme, sabe? E ela aparentemente, assim, não está entendendo muito bem qual é a vibe, uma vez que nem sempre você está nessa perspectiva, assim, de escolher o filme, escolher o restaurante, de decidir, sei lá, aonde serão as férias. Ai, deixa eu pensar o que mais, assim. Ou assim, você vem para a minha casa, tipo, eu tenho os meios, né? Você vem para a minha casa e aí a gente escolhe lá o filme você escolhe lá o filme do Netflix, sabe? É como se essa pessoa entendesse que existe uma certa polaridade que ela tem, ela espera que você haja aí junto, tipo assim, tendo esse papel aqui, certo? Então, aí você vai fazer essa tradução. Só que você, pelo que eu vejo aqui, né? Você entende que não existe uma polaridade, né? Existe um mix, né? E aí, nesse mix, ambas as pessoas são responsáveis por várias e várias, todas as coisas pertinentes a um relacionamento, tá? Essa pessoa entende que esse relacionamento, assim, é para crescer, é para durar, aqui na carta da Imperatriz, tá? Então, assim, tudo isso aqui se confirma, né? Essa questão aqui da coisa firme, sólida, né? Consolidada, se confirma aqui nessa carta. Quando fala que o que é que ela pensa sobre esta relação. Porém, agora sim, vamos ver como exatamente está essa relação. Essa relação, aí aqui a gente tem um 5 de ouros, tá? Fala que tem necessidades aqui não satisfeitas nesta relação, tá? Então, de quem são essas necessidades que não estão sendo satisfeitas? Aqui, eu digo que aparentemente, talvez, seja dessa pessoa que está esperando uma coisa e não está entendendo como é que as coisas estão se processando exatamente, sabe? A partir da sua postura. Mas eu não estou dizendo que você está agindo de forma errada, tá? Eu estou dizendo aqui simplesmente que não é assim a forma esperada por essa pessoa, tá? Apesar de que ela acha que sim, que a coisa deve continuar. Corroborando aqui uma coisa, uma carta com a outra, tá? Aqui no 6 de paus. Falando que sim, que a coisa deve continuar e deve se manter. Então, se a relação hoje, assim, e aí essa pessoa entende que a coisa cresce, tá? Apesar de que a coisa está aqui, ó, bem pobrinha, tá? A coisa não está assim.
brilhando riqueza hoje, tá? Mas então, observa, se essa pessoa acha que a coisa progride e que a coisa se organiza, você agora vai pensar o quê? Vale a pena? Eu quero essa pessoa assim? A gente consegue se entender? Eu consigo explicar a ela o que é que eu acho, o que é que eu espero de uma relação, né? Eu espero de uma relação que ela se responsabilize por isso também, que eu possa me responsabilizar por isso assim, por isso assado. É mais ou menos assim. Deixa eu ver. Deixa eu arrumar um exemplo. A gente trabalha numa papelaria, certo? Se a gente trabalhasse numa papelaria, eu ficaria responsável pela Xerox e você pela encadernação, entende? Quando, na verdade, de repente, essa pessoa se vira e você está lá na Xerox. E ela pensa, poxa, por que que fulano está lá na Xerox? Quando ela deveria estar lá na encadernação. Eu fui no banheiro, mas eu já estava para voltar, né? Eu não estava assim, com dor de barriga, né? Fui rapidinho. Então, ela podia ter esperado para eu fazer a Xerox. Tá? Então, essa perspectiva aqui dessa pessoa, que ela faz umas coisas e você faz as outras, tá? E quando a sua perspectiva é de mix, é de fazer várias coisas, né? De não se limitar a um papel. E uma vez que, papel, papelaria, olha que lindo. Mas aí, uma vez que você tem esse entendimento aqui, que sabe como é que as coisas estão se processando, aproveita isso aqui, né, a teu favor. Então, tenta fazer com que essa pessoa entenda, né, esse teu ponto de vista, para que ela não entenda assim, que está perdendo alguma coisa, que essa coisa ainda vai ser construída, que ela, assim, né, perceba que realmente a coisa já está construída, ela não vai ser construída. Porque aí você consegue modelar, né, essa situação entre aquilo que ela está pensando, o que é que ela espera de um relacionamento e aquilo que o relacionamento exatamente tende a ser. Certo? E aí, qual é o conselho, querida? Isso aqui neste... Qual é o conselho aqui que o tarot traz para você? Traz conversa, as de espadas. Então, vamos botar aqui nem uma coisa nem outra. Então, as de espadas. Espadas é um naipe, assim, que fala de comunicação. Então, estamos aqui precisando, o que, querido? Estamos precisando melhorar essa comunicação para que as coisas, assim, se organizem, tá? Para que a pessoa comece a entender exatamente o que ela pode esperar de você, como é que você vê as coisas e as situações, e que ela também possa colocar, mas é porque eu achei que era assim, assado, e aí vocês vão construindo uma relação ímpar, né? Uma relação única de vocês, certo? Olha que bonitinho. Então, tem muitas coisas aqui para serem, que dá para organizar através da comunicação, tá? Então, essa carta aqui, ó, duas gaivotinhas são gaivotas, né? Duas gaivotas, né, que se comunicam ali no mesmo plano. Então, traz essa comunicação aqui para a tua relação, certo? Olha só que puxãozinho de orelha, assim, bem no finalzinho da consulta, que bonito. Mas é isso aqui, né? Então, essa é a mensagem do tarô hoje aí para a sua consulta, tá? Então, eu espero que tenha, assim, te dado uns insights no sentido de que agora estou entendendo por que essa pessoa ficava um pouco assim quando eu fazia tal coisa, o assado, assado, assado. Certo? Então, assim, acho que o exemplo da papelaria foi bem pontual aqui nessa situação, para traduzir aí para vocês. Então, agora que você está aí com as armas na mão, também usa a mãozinha aqui para se inscrever no nosso canal. E aí, né, usufruir das nossas leituras gratuitas aí de segunda a sexta, no sábado com conversinhas, no domingo com o conselhinho da semana. E, para quem é novo aqui, né, seja bem-vindo, seja bem-vinda. E quem está regressando, nossa, seja muito bem-vindo aqui. E eu quero dizer que adorei essa consulta de hoje, né? E temos aí mais uma semana de consultas pela frente. Para você aqui continuar, só ativar nosso sininho, né? Para continuar aqui na nossa conexão, só ativar o sininho. E espero vocês aqui amanhã, com consultinha sobre dinheiro e relacionamento. Tudo bem? Então, agora eu me despeço aqui de vocês. Beijinho, beijinho. Tchau, tchau.